Descubra as intenções ocultas, milagres divinos e transformação explosiva no plano de Deus. No terceiro ano de Joaquim, quando o desespero transbordava nas veias do povo de Israel, Moisés, um homem marcado por um passado glorioso como príncipe egípcio, se encontrava perdido nas extensões áridas do deserto de Midian. Com seus olhos cansados e tristes, ele pastoreava as ovelhas sobre o sol abrasador, lutando contra a dor de sua identidade desfeita. Seu coração pulsava com a luta interna, entre a vida simples que levava e o chamado divino que gritava em seu íntimo. Certa tarde, enquanto os ventos do deserto sopravam suavemente, Moisés, de pé sobre uma colina de areia, viu ao longe uma visão singular, uma sarça ardente que não se consumia. Fascinado e intrigado, ele se aproximou. O que parecia uma anomalia da natureza revelava-se como um sinal do Altíssimo. Moisés, Moisés! Ressoou uma voz poderosa, e a presença de Deus na sarça fez o chão tremer sob seus pés. A vibrante voz não era apenas um chamado, mas uma convocação ao serviço, iluminando seu futuro de maneira explosiva. Deus revelou as intenções ocultas que iriam transformar não somente a vida de Moisés, mas a de toda a nação de Israel. Eu vi a opressão do meu povo no Egito e ouvi seu clamor. Ao ouvir isso, o coração de Moisés se encheu de compaixão e medo, enquanto Deus utilizava a vara em sua mão, insignificante aos olhos humanos, para demonstrar seu poder. "Que tens na mão?" ele perguntou. Com um simples movimento, Moisés testemunhou seu cotidiano se tornar um instrumento de milagres. Mas, ao relutantemente aceitar o chamado, o peso da responsabilidade o esmagou. As sombras da opressão israelita pairavam como nuvens tempestosamente escuras sobre sua mente. O sofrimento do povo ecoava em seus pensamentos como gemidos doloridos, e a esperança para os israelitas parecia distante. Então, a narrativa avança para o Egito, onde Moisés, agora porta-voz de Deus, se apresentou ao faraó. A tensão naquela sala estava carregada de expectativa e resistência. O desprezo do faraó era palpável, mas Moisés se sustentava na promessa divina de realizar grandes milagres. As pragas, que devastariam a terra, tornaram-se um confronto entre a incredulidade do faraó e o poder sobrenatural de Deus. Com cada milagre, a fé de Moisés e Arão era testada, sua confiança vacilava e a desconfiança do povo crescia como a areia do deserto. Quando finalmente os israelitas se encontraram diante do Mar Vermelho, a liberdade parecia perto, mas uma jornada de transformação os aguardava. O mar à sua frente e os soldados de Faraó atrás criavam uma tensão insuportável. Com um gesto de fé, Moisés estendeu a vara para o mar. E aconteceu. As águas se separaram, permitindo que o povo de Israel atravessasse em terra seca. Esse momento celestial não foi apenas um milagre, foi a confirmação do poder de Deus de transformar a opressão em libertação, do desespero em esperança. Com os israelitas finalmente livres, um futuro incerto se desenhava. A promessa de Deus ecoava em seus corações. Agora, como todos os corações começavam a pulsar de esperança, uma nova jornada de fé se iniciava. E na mente de Moisés ressoava uma questão inquietante. Será que eles conseguiriam confiar nas intenções ocultas de Deus, mesmo em meio às dificuldades que ainda estavam por vir? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida.
Enquanto os israelitas progrediam em direção ao deserto, a atmosfera pulsava com um misto de alegria e temor. Movidos por uma esperança renovada, seus passos reverberavam nas areias quentes, enquanto o eco da libertação ainda ressoava em seus corações. Porém, em meio à celebração, surgiram dúvidas, ciúmes e inseguranças que ameaçavam a luz da promessa de Deus. Moisés, consciente do peso de sua liderança, buscava cada dia mais direções de Deus. No silêncio da sua alma, ele se lembrava das palavras do Senhor. Diga aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Contudo, à medida que avançavam, a dureza das areias impiedosas fez com que muitos se questionassem sobre seu destino. Ao acamparem à sombra de uma montanha imponente, as queixas começaram a surgir entre o povo. Por que nos trouxestes ao deserto para morrer? Clamaram. O quão rapidamente a gratidão se tornava amargura. O desespero transformava-se em murmúrios que ecoavam em seus corações. Moisés, ouvindo seu clamor, dirigiu seu olhar para os céus, buscando a autoridade que vinha do alto com a oração fervorosa. Senhor, estes são teus filhos, mostra-nos o caminho. E em meio à densidade do deserto, uma nuvem começou a formar-se, uma nuvem visivelmente mais espessa, vibrante, uma manifestação direta da presença de Deus. Uma luz resplandecente surge, e no sopro do vento, uma voz doce e firme adentrou a mente de Moisés, como um alicerce em seu espírito angustiado. Não temas, eu estou contigo, confia em mim. A certeza da continuidade do plano divino trouxe a Moisés um renovado vigor. No dia seguinte, eles mais uma vez levantaram suas vozes para o céu, e Moisés, sendo guiado por Deus, levantou sua vara sobre o mar que já tinham cruzado. Veja novamente a minha glória, ordenou o Senhor. Assim, no amanhecer claro de um novo dia, a nuvem se dissipou e as águas começaram a criar ondas gigantes que mais uma vez testavam a fé do povo. Enquanto as fileiras de israelitas se agrupavam, um silêncio reverente pairava sobre eles na presença do Mar Vermelho. O coração de Moisés pulsava. Seja a minha fé como a de um pequeno, mas firme no Senhor. E ao estender sua vara, um forte vento soprou com força, e as águas se ergueram, formando muralhas de opulência. Marchai, gritou Moisés ao povo, e mais uma vez a terra seca se revelava sob os pés do remanescente. À medida que atravessavam, uma certeza profunda invadia seus ânimos. O Senhor estava com eles. A cada passo, o deserto se tornava uma escola de confiança, um campo de preparo para o propósito divino. Mas, à medida que deixavam as águas para trás, Moisés sabia que uma nova batalha se aproximava, não apenas contra os exércitos de Faraó, mas contra as incertezas que brotavam no coração de um povo que acabara de conhecer a liberdade. Após cruzarem, um som familiar cortou o silêncio, reverberando como um eco aterrador. Os soldados de Faraó, impelidos pelo desejo de recuperar os hebreus, estavam à espreita, e a perseguição começava novamente. Moisés, percebendo a tensão no ar, se virou à multidão. Não temais, o Senhor, que pelejará por vocês, manterá sua promessa. E de fato, tudo aquilo era uma orquestração divina, cada passo, cada lamento, cada milagre. Um plano mais amplo do que poderiam imaginar. A jornada deles não era apenas sobre a libertação física, mas a edificação de uma nação que conhecesse a Deus em sua verdadeira essência. Ao encerrá-los, a voz do Senhor penetrou fundo no entendimento de Moisés. Eu serei conhecido entre os egípcios, e eles saberão que eu sou o Senhor. A promessa ressoou como uma trombeta celeste. O que estariam os israelitas prestes a descobrir em sua jornada de fé? E assim, sob o olhar atento do Altíssimo, uma nova prova se preparava para testar a confiança daquele povo. Com os inimigos em sua cola e a terra prometida à frente, Moisés percebeu que o plano soberano de Deus se desdobrava como uma tapeçaria celestial de redenção, entrelaçada com um propósito eterno. Eles estavam no limiar de algo grandioso, mas o que aguardava à frente se tornaria uma revelação do poder transformador e inesgotável de Deus. À medida que os israelitas avançavam pelo deserto, o medo e a incerteza tornavam-se companheiros constantes.
A terra ressecada se estendia à sua frente como um deserto sem fim, e as suas vozes, uma vez cheias de cânticos de vitória, agora murmuravam ainda mais alto. Estamos perdidos, o que faremos agora? Era como se a própria areia clamasse por socorro. Moisés, consciente da crescente agitação, subiu ao alto de uma elevação e olhou para o horizonte. Acontecia um confronto mesmo no mais profundo do seu ser. A certeza da promessa divina se chocava com as vozes de desespero ao seu redor. Inspirado, lembrou-se das palavras do Senhor. E vou agir contra Faraó, e toda a sua força não resistirá ao meu poder. Êxodo 7:4. Nesse instante, uma nova determinação brotou dele. Ele declarou ao povo: permaneçam firmes e verão a salvação do Senhor. A confiança em Deus pulsava em seu peito enquanto ele levantava novamente sua vara. Mas antes que pudesse agir, uma sombra se aproximou no céu. Uma espessa nuvem de poeira surgiu, fazendo com que os rostos se tornassem pálidos. Os cavalos e carros de Faraó, a força militar egípcia, avançavam, implacáveis como uma tempestade. O temor se alastra entre os hebreus, e muitos se voltaram para Moisés, suas vozes agora um clamor uníssono. Tem misericórdia de nós, Moisés, não podemos lutar contra eles. A pressão da situação levou Moisés a um diálogo interno profundo com Deus. Senhor, como será nosso futuro? As promessas parecem distantes. Em resposta à ansiedade do líder, a voz de Deus ecoou em sua mente com um tom de compaixão e urgência. Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que avancem, eu abrirei um caminho no meio das águas. Êxodo 14:15. A certeza de que Deus tinha um plano, mesmo em meio ao caos, inundou Moisés com uma nova coragem. Com uma voz firme, Moisés instruiu os israelitas: preparai-vos, pois o Senhor fará maravilhas no nosso meio hoje. E enquanto ele caminhava de volta à beira do mar, o vento começou a soprar com força. As ondas se agitavam e uma sensação de expectativa permeou o ar. A fé começava a renascer em muitos corações, uma confiança cautelosa nas promessas do Altíssimo. Quando ele finalmente estendeu sua vara de novo sobre as águas, a terra sob seus pés tremeu. As águas começaram a se dividir, criando um caminho luminoso e seco através do mar. O som da água se erguendo era como uma melodia de libertação, e, diante de seus olhos, uma passagem gloriosa se abria. Marchai, gritou Moisés, e as fileiras de israelitas, nervosos e hesitantes, começaram a se mover. Com a fé renovada, cada passo era um ato de obediência ao Deus que os libertara. Os olhos estavam fixos nas muralhas de água em ambos os lados, e um temor reverente permeava o grupo. Mas logo, uma nuvem escura parecia envolvê-los. Mais uma vez, o exército egípcio ganhou coragem e começou a entrar na trilha aberta, armados e determinados. Moisés, notando a aproximação dos perseguidores, elevou sua voz em oração. Ó Senhor, faze com que tuas intenções se cumpram, mostrando a tua glória. E foi nesse momento que a nuvem da presença de Deus começou a transitar, tornando-se uma barreira entre os israelitas e os egípcios. A luz da manhã refletiu as promessas de Deus, enquanto o inimigo chocava-se contra o seu plano soberano e o caos trovejava por trás das cortinas da história. No desespero e na necessidade, Moisés testemunhou a mão poderosa de Deus prestes a revelar-se mais uma vez. A pressão do inimigo finalmente conduziu a um clímax celestial. E o que seria o destino final dos egípcios? O que os israelitas estavam prestes a viver iria transbordar com a manifestação do poder divino que transformaria suas vidas para sempre. Com o coração acelerado e o clamor por entendimento, os israelitas deram seus últimos passos na passagem divina. Que revelações o Senhor ainda tinha reservadas para eles? A resposta pairava no ar, tão próxima, mas ainda misteriosa, no desdobrar do sagrado plano de Deus. Quando os israelitas finalmente atravessaram a passagem que o Senhor havia aberto em meio às águas, uma sensação de alívio tomou conta deles.
Os corações, antes pesados pela dúvida e medo, agora pulsavam de esperança e expectativa. Por trás deles, as ondas que se erguiam como muralhas de salvação tornaram-se, aos olhos do povo, símbolo do poderoso ato de livramento que Deus estava realizando. Moisés, guiando-os à segurança, ainda sentia o peso das promessas divinas sobre seus ombros. O Senhor irá combater por vós, pois, vos calareis. Êxodo 14:14. Ele lembrava, mesmo agora na euforia da libertação. Mas a verdade não ficava menos evidente para ele. A jornada estava apenas começando. Quando o último dos israelitas pisou no solo seco do outro lado, um potente som cortou o ar. As águas rugiram violentamente, voltando a se juntar e engolindo os egípcios que imprudentemente os seguiam. Moisés parou, virando-se para testemunhar aquele evento cataclísmico. O exército de Faraó foi tragado pelas profundezas, e um profundo silêncio envolveu o local, quebrado apenas pelos sons das águas se fechando. A liberação não era apenas um escape físico, mas o cumprimento de uma promessa feita à descendência de Abraão, a terra prometida. E quando o Senhor fizer triunfar você diante dos egípcios, vocês saberão que eu sou o Senhor. Êxodo 14:14. As palavras de Deus ressoavam na mente de Moisés, e ele sabia que esse milagre não era um fim, mas um novo princípio. Com alívio e temor, os israelitas se reuniram em um local seguro, e Moisés ergueu a sua voz em louvor ao Senhor. Assim, ele cantou um cântico a Deus, e seu coração exultava ao testemunhar a grandeza do poder divino. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Êxodo 15:1. A cada nota era como se as almas dos israelitas fossem unidas em louvor, e pela primeira vez muitos começaram a ver a mão de Deus em suas vidas. O medo que os dominava deu lugar à adoração, e em cada coração havia um novo firme propósito: seguir a orientação do Senhor. Porém, à distância, uma sombra persistente espreitava. A coragem demonstrada pelos israelitas não significava que suas provas haviam terminado. Enquanto a celebração se elevava, um murmurinho de incerteza começou a surgir novamente. Mas, e os alimentos? Como sobreviveremos no deserto? Era a nova preocupação que atormentava os ânimos. Moisés, percebendo essa inquietação, lançou um olhar para o céu, em busca de direção. Recordou-se das promessas de Deus. Eu sou o pão da vida, João 6,35, e ponderou: e que alimento o Senhor trará para nos sustentar? Aquela preocupação trouxe à tona a verdadeira fragilidade humana de se deixar levar por dúvidas, mesmo após tantas demonstrações de poder. E assim, em espírito de oração, ele se voltou ao Senhor. Seu povo está sedento, ó Deus, acalma os corações. A resposta, porém, ainda estava envolta em mistério, como um sussurro divino à sua espera. Cada israelita estava agora no limiar de um novo teste de fé. Um deserto imenso se estendia à frente, e suas dependências estavam sendo moldadas às necessidades transcendentes de seus corações. A essência do que viria ainda não estava clara. Que tipo de transformação Deus estava prestes a realizar? Dois lados de uma mesma moeda se apresentavam: a esperança da liberdade e a necessidade urgente de provisão. A jornada não era apenas física, mas espiritual, despertando uma consciência de total dependência em relação ao Criador. Enquanto a noite caía e o cansaço se instalava, os israelitas sentaram-se em círculos, e as palavras de louvor ainda ecoavam em seus corações, entremeadas com questionamento e silenciosos. Estava por se revelar mais um ato extraordinário do plano soberano de Deus. Quais seriam os ensinamentos e os milagres que os aguardavam no deserto, e como isso moldaria o futuro deles? A tensão pairava no ar. Eles estavam apenas começando. E assim, de um canto obscuro da noite, uma nova iluminação de esperança aguardava para surgir, revelando um aspecto do plano divino que mudaria para sempre a compreensão do povo sobre a fidelidade e provisão do Senhor.
Enquanto o sol despontava no horizonte, tingindo o céu com matizes de ouro e roseira, Moisés se levantou com um novo ardor no peito. A vastidão do deserto se estendia à frente, incômoda e inexplorada. Os israelitas, fatigados pela travessia da noite, agora enfrentavam a inexorável realidade do chão árido. O povo começou a murmurar novamente. Se ao menos tivéssemos ficado no Egito, que falta nos fazem os cebolas e alho, as carnes às mãos? As vozes se entrelaçavam em um coro de descontentamento. Moisés, porém, buscava se conectar com o Senhor em sua angústia. Ele sabia que a infelicidade surgia da falta de alimento, mas também era um reflexo da própria insegurança diante de um Deus que acabara de libertá-los de cadeias tão pesadas. Em oração fervorosa, Moisés clamou: Ó Senhor, não me deixes, pois eles necessitam de alimento, e eu sou apenas um homem. Tu sabes das suas queixas. E enquanto sua voz se elevava, Deus ouviu aquele clamor, e o céu parecia então começar a responder. Naquele inocente amanhecer, enquanto o povo olhava para os lados, ansioso e inquieto, as primeiras ervas do deserto começaram a ser tocadas por uma leve brisa que trazia consigo algo misterioso. De repente, uma presença sublime se manifestou. Moisés olhou para cima. Um orvalho de maná descia do céu, um presente divino, como a palavra do Senhor havia afirmado. Eis que hoje lhes darei pão do céu, dizia o Senhor com voz alta e clara. Moisés chamou o povo. Este é o pão que o Senhor nos deu. Colham-no e alimentem-se. A alegria foi instantânea. Veja, o Senhor não nos abandonou. Ele conhece nossas necessidades, aclamou um dos homens, enquanto os outros, encantados, corriam para coletar o que pareciam flocos brancos, como se fosse a neve que caía sobre o deserto. Mas a instrução divina não parou por aí. O Senhor determinou: colham o suficiente para o dia, pois a cada manhã eu trarei maná do céu. Ele então os lembrou da necessidade de descansar no sábado, dia de comunhão e adoração. No sexto dia, dobrem o que recolherem, pois no dia de descanso não haverá maná. Os israelitas, enquanto obedeciam, começaram a entender a beleza da provisão de Deus. Não era apenas alimento, mas um lembrete constante de que o Senhor caminhava com eles. Contudo, entre eles ainda havia aqueles de coração rebelde que não podiam deixar de se perguntar: o que acontecerá amanhã? E se não houver maná? Moisés, percebendo a desconfiança que ainda persistia entre alguns, se dirigiu ao povo. Não se preocupem, o Senhor já nos deu vitória. E se sua fé vacilar, lembrem-se do que ele fez no Egito. Ele não falhará conosco agora. No entanto, uma conta não contada pairava no ar. As dúvidas se entrelaçavam às promessas, trazendo um dilema que exigia mais do que a simples aceitação do maná. O Senhor, conhecendo os corações do seu povo, à distância se preparava para um teste maior. Qual seria a resposta deles, quando confrontados com o vazio de humanidade, se somente a pura fé fosse o sustento? E assim, em meio a louvores e celebrações, um novo mistério aguardava. Aquela simplicidade do pão celestial falava de um propósito muito maior. Pois como alimentá-los era a questão imediata. A verdadeira transformação residia em uma revelação mais profunda, um plano divino que continuaria se desdobrando. Eis que o Senhor nosso Deus nos preparou um caminho. Quando o buscarmos de todo o coração, tomaremos posse do verdadeiro pão da vida, que desce do céu. Aqui, o pão diário se tornava um símbolo da provisão eterna, e os israelitas começavam a perceber que suas vidas estavam antes da transformação que esperavam. Mas quem entre eles estaria realmente disposto a ir além do material, a abraçar a verdadeira liberdade que o Senhor oferecia? Os dias de teste e transformação estavam apenas começando. Moisés, então, sob a sombra das montanhas, fixou o olhar em um futuro revelador. O que mais Deus os ensinaria e como isto moldaria não apenas a nação, mas cada alma sob seu cuidado? A revelação do Senhor continuaria, um fio de esperança entre o céu e a terra, enquanto os israelitas caminhavam em direção a um novo destino, em direção ao cumprimento glorioso de sua promessa.
Enquanto os israelitas se deliciavam com o maná que caía do céu, um sentimento de esperança começava a brotar em corações fadigados. A simplicidade do pão celestial, como Moisés havia demonstrado, fornecia não apenas nutrição, mas uma lembrança constante da proteção e provisão de Deus. Mas, à medida que os dias passavam, a verdadeira natureza de seu desejo humano começava a se revelar. Num desses dias, quando a manhã estava ainda envolta em névoa, o Senhor chamou Moisés em uma colina elevada, longe da agitação do acampamento. A voz de Deus ressoou, suave, mas cheia de autoridade. Moisés, eu te instruirei a como guiar este povo. Eles devem saber que não é apenas o pão que sustenta o homem, mas toda a palavra que sai da minha boca. Mateus 4:4. Portanto, era chegada a hora de notificar os israelitas sobre a urgência da transformação de suas vidas. Moisés, reúne o povo, disse Deus. Eu irei lhes revelar meus mandamentos, que guardarão e manterão a sua vida. Moisés, cheio de reverência, desceu rapidamente e convocou os líderes de cada tribo, sua voz ecoando com uma emoção incontrolável. Preparem-se, pois o Senhor deseja falar conosco. Ele nos deu o pão, mas agora nos dará suas instruções vitais. O povo se congregou em torno de Moisés, os rostos refletindo a mistura de ansiedade e curiosidade. As crianças, as velhas e os guerreiros, todos dispostos a ouvir a palavra do Senhor. Os céus estavam limpos, mas uma tensão invisível preenchia o ar, como se todo o universo contivesse a respiração. E então, como um trovão que avisa a tempestade, a presença do Senhor desceu sobre o Sinai. Fumaça e relâmpagos varreram o céu e a terra tremeu sobre a força da sua voz. Moisés ergueu a mão e, em adoração, todos se prostraram. Eis que vos dou os meus mandamentos, ecoou a voz de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. As regras foram transmitidas com poder, cada palavra penetrando profundamente nos corações dos israelitas. Enquanto isso, entre os que ouviam, movia-se uma inquietação crescente. Alguns dos israelitas começaram a cochichar entre si, zombando do que parecia um fardo novo, uma restrição à sua liberdade recém-descoberta. Um deles, Datã, ousou levantar-se e questionar: por que devemos aceitar isto? É mais um motivo para nos manter prisioneiros, ao invés de nos libertar? Moisés, percebendo a discórdia se formando, ergueu a voz repleta de compaixão e autoridade. Datã, escute. O que foi dado não é um fardo, mas uma bênção. O Senhor nos dirige a um caminho que leva à verdadeira vida. Não ignoreis a sua voz, pois é na obediência que encontramos liberdade. O temor do Senhor veio sobre o povo ao presenciar a firmeza de Moisés e a realidade do milagre ao seu redor. Com o coração palpitante, ele continuou: estas leis são a fundação do novo pacto do Senhor convosco. Ele deseja que reconheçamos que o caminho da vida não é o que nós pensamos, mas o que ele ordena. Ele está preparando um lar para nós, um futuro de bênçãos. E assim, com cada mandamento proclamado e reafirmado, uma nova tensão espiritual surgiu entre os israelitas. Seria esse um teste de fé? Aqueles que se voltassem para Deus em entrega e confiança seriam provados e refinados como ouro em fogo. 1 Pedro 1,7. Enquanto isso, no fundo de suas almas, a questão persistia. Aceitaria alguém a nova aliança e buscaria de coração sincero as promessas que se desdobravam? Os desafios estavam à espreita e a verdadeira luta pela liberdade espiritual apenas começava. Havia algo mais a ser revelado, uma gloriosa promessa para aqueles que permaneceriam firmes. Os dias de teste e transformação moldariam não apenas a gente, mas toda a criação. E então, entre as multidões, um sussurro surgiu. Quem é este que nos fará entender? O que mais o Senhor preparou para nós em sua infinita sabedoria? Essas perguntas flutuavam como nuvens sobre o Sinai. O plano soberano de Deus apenas começava a ser desvendado.
As montanhas ecoavam em expectativa e o povo estava à beira de uma revelação sublime. A liberdade prometida não era só física, mas uma transformação do espírito. Que mistério de fé e obediência aguardava à espreita! Quando a voz do Senhor findou, um silêncio profundo se abateu sobre o povo, como uma neblina espessa que ocultava tudo à sua vista, exceto a sua própria inquietação. As palavras de Deus ainda reverberavam em seus corações, mas a dúvida começava a fermentar nas mentes de muitos. Como poderiam os israelitas, livres da escravidão do Egito, aceitar um modo de vida pautado por regras e mandamentos? Datã, cada vez mais intrigado, começou a agitar os ânimos. Nenhum ser humano é à altura do que nos é exigido, ele murmurou, sua voz calculada como veneno. Estamos a caminho de um novo futuro, e as amarras do passado não devem nos seguir. O que nos foi dado é o que precisamos, não as palavras de um Deus distante. Enquanto a rebelião germinava entre eles, Moisés, percebendo o sussurrar da desconfiança, buscou forças nas promessas de Deus. Ele sabia que aqueles que renunciassem à fé perdem o vislumbre da glória prometida. Lembrando-se das palavras do Senhor, ele levantou a voz mais uma vez, desta vez com um fervor renovado. Escutem! O Senhor não nos trouxe aqui para nos oprimir, mas para nos curar. Ele nos dá mandamentos não para controlar nossos passos, mas para nos guiar ao eterno descanso. Nesse momento de tensão, a nuvem da presença de Deus se tornava mais densa e uma luz intensa irrompeu do Sinai. Os israelitas olharam em volta, perplexos, como se algo estivesse prestes a acontecer. O próprio céu parecia se abrir e novas instruções surgiram da escuridão da tempestade. Eu sou o Senhor, teu Deus, ecoou a voz, agora com uma força indescritível, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Moisés caiu de joelhos, onde o som da voz divina continuava, uma faixa retumbante que desafiava a desconfiança. Não serão apenas palavras, mas uma aliança, declarou com poder. Eis que fizerem para mim um tabernáculo, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. A determinação e um vislumbre do propósito divino reverberaram nas multidões. No seio deste milagre, a dúvida começou a derreter-se como cera ao fogo, e alguns se voltaram para Moisés com expressões de determinação em seus rostos. Queremos cumprir a sua vontade, Senhor, exclamaram em uníssono, buscando um entendimento mais profundo. Mas a discórdia não se aquietou completamente. Datã, incapaz de aceitar a profundidade da revelação, fez um gesto de desprezo, e sua desobediência acendeu o brilho de preocupação em muitos outros. Como podemos construir algo que já está dentro de nós? O Senhor não está em nós? As vozes de dissenso começaram a se intensificar, como um vento forte que traz destruição. Moisés, ciente do espírito que ameaçava dividir o seu povo, dirigiu-se àqueles enfurecidos. O que o Senhor pede de nós é uma aliança de amor. Precisamos da sua presença como a vida permeia o mundo. Está escrito, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. A verdade sobrenatural que envolvia cada palavra era palpável. A presença de Deus estava tão perto, mas ainda assim a luta entre fé e dúvida persistia. Enquanto aqueles que acreditavam se uniam em fervoroso clamor ao Senhor, outros murmuravam de indiferença. O mais inquietante era que a sombra da traição já surgia no acampamento, e a fratura começava a penetrar o coração do povo. Nesse cenário de tensão emocional e espiritual, um novo propósito estava prestes a emergir. Entre a multidão, um bebê chorava, um sinal de esperança e renascimento. Quem poderia saber que nasceria entre os humanos um libertador, um que, como Moisés, traria não apenas regras, mas a própria vida? Através das dores e da transformação, um caminho de libertação se acendia. As perguntas do passado, somadas à profecia do futuro, carregavam um peso que nenhum israelita poderia ignorar. Eram chamados para mais do que aceitar mandamentos, mas para se tornarem parte do plano soberano de Deus.
O céu e a terra pareciam sussurrar: que nova aliança está por vir? E assim, sem saber, os israelitas estavam à beira de uma revolução divina que não só mudaria suas vidas, mas reescreveria a história da humanidade. O que mais estava por vir a partir de um cálice de obediência e renúncia? As montanhas aguardavam, e o desígnio do céu estava apenas começando a ser revelado. Enquanto o murmúrio da revolta persistia, a atmosfera ao redor do Monte Sinai parecia pulsar com uma intensidade sobrenatural. As nuvens se espessavam mais e relâmpagos cortavam o céu em luzes descortinadas, como se o próprio Deus estivesse prestes a manifestar a sua glória em sua plenitude. Moisés, ainda prostrado em adoração, sentiu um impulso no coração. Ele não poderia permitir que a incredulidade sufocasse o futuro que Deus havia prometido. Escutem, filhos de Israel, proclamou Moisés, levantando-se com uma autoridade que fez ecoar seu chamado. O Senhor nos fala não apenas por palavras, mas por ações. A multidão se aquietou, o olhar curioso e atento, temendo a possibilidade de que a ira de Deus pudesse se desencadear se não escutassem. Lembrai-vos dos sinais que ele fez entre nós, continuou, das pragas enviadas ao Egito, da passagem do mar e da provisão diária do maná. Enquanto falava, a presença do Senhor envolvia o lugar, e as palavras pareciam pesar, mas também acender a esperança. Era um momento de escolha. Poderiam os israelitas se elevar acima da murmuração e abraçar a promessa do Criador? Porém, no coração da multidão, Datã e seus seguidores permaneceram irredutíveis. Acreditaremos quando vermos Moisés, bradou ele, desafiador. Não aceitamos promessas vazias enquanto estivermos vagando neste deserto. As palavras de Datã ecoaram como um trovão, trazendo consigo um novo ímpeto de dúvida entre os que ainda hesitavam. Mas as vozes dos fiéis começaram a se erguer, clamando a Deus em súplica: ó Senhor, mostra-nos o teu caminho. A energia do clamor se amplificou e uma onda de reação percorria os que ansiavam por um novo começo sob a proteção divina. A luta interna entre a fé e a dúvida tornava-se mais clara. Então, em um desfecho dramático, uma voz ressoou de dentro da nuvem: Moisés, suba ao monte, pois darei a ti as instruções que te guiarão e serão luz aos teus pés. Com um sopro de medo e reverência, aqueles ao redor do monte recuaram, enquanto Moisés se dirigia, decidido e sentindo o peso de sua missão. A escadaria íngreme de pedras e a oscilação da luz tornavam a jornada intensa e reverberante. Enquanto subia, os pensamentos de Moisés estavam entrelaçados com a preocupação e a determinação. Direi ao Senhor que estamos prontos para a aliança, mas como salvar aqueles que resistem? No cume, a majestade de Deus se manifestou em forma de fogo ardente e a terra tremia sob seus pés. Moisés imediatamente se prostrou. Senhor, aqui estou, exclamou. A resposta divina, como uma brisa suave que desce sobre tempestade, acalmou seu espírito. Levanta-te, pois minha aliança será estabelecida com esse povo, serão minha herança e meus sacerdotes entre as nações. Deus, então, começou a revelar os estatutos e as leis que guiariam seu povo a um novo padrão de vida, um sinal de sua presença entre eles. As instruções que te dou são para a proteção e a santidade do povo, disse o Senhor. Não somente serão guiados, mas se tornarão a luz do mundo. Lá embaixo, enquanto Moisés recebia a instrução divina, um sinistro plano se desenrolava entre os rebeldes. Datã, astuto como uma serpente, começava a quase formar um altar, em honra a um ídolo, prometendo ao povo um caminho direto à liberdade, descartando as exigências do Deus verdadeiro. Entre os ecos de obediência e traição, o destino do povo de Israel estava prestes a ser decidido. O que aconteceria quando a lei fosse revelada e a divisão entre fé e rebeldia se tornasse mais nítida? Um fio de luz divina tocava o coração do novo povo escolhido, mas o céu também alertava para a treva que ameaçava vir.
que resposta dareis ao Senhor? Um novo aviso reverberava por toda a terra. A aliança está se formando. O que será que se levantará na tormenta da desobediência? Quem sustentará a visão de Deus em tempos de desvio? E assim, a alvorada de um novo capítulo se aproximava, revelando o que tinha sido prometido e a batalha que aguardava. O plano soberano de Deus se desdobrava diante deles e a verdadeira escolha estava prestes a ser revelada. Com a voz de Deus ainda ecoando nos registros sagrados, Moisés permaneceu no cume do Monte Sinai, cercado por uma luz que parecia vibrar com a própria natureza da divindade. Escreve as palavras que eu te darei, ordenou o Senhor. E a mensagem divina penetrou o coração de Moisés como fogo, chamando-o para uma missão grandiosa. Os 10 mandamentos começaram a ser formados nas tábuas de pedra, um testemunho do amor e da justiça do Criador. Enquanto as palavras sagradas eram inscritas, a terra lá embaixo pulsava com agitação. O povo de Israel, em um momento de fragilidade, ficou dividido entre a verdade que Moisés comunicava e as promessas sedutoras de Datã. Com um ímpeto de revolta crescente, Datã agitou a multidão. Olhem à sua volta, o que vemos é desespero. Por que esperar por um Deus invisível? Venham, construamos um ídolo que nos guie. A multidão hesitava, mas a visão de um bezerro de ouro tomado pela mão de Datã começou a seduzir muitos. A adoração a um ídolo parecia mais palpável do que a espera pela mão estendida de Deus. A melodia da promiscuidade levava muitos a um estado de delírio espiritual. Os cânticos de louvor a este novo Deus ecoavam pelas areias do deserto, como uma sombra que se precipita sobre a luz. Nas alturas do monte, enquanto Moisés experimentava o toque do divino, ele sentiu no âmago de sua alma o clamor do seu povo. Uma bolsa de preocupação se instalou em seu espírito. Deus, percebendo sua angústia, dirigiu a ele novamente. Moisés, desça apressadamente, pois o povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Eles fizeram um ídolo e se afastaram de mim. A ira do Senhor queimava, e Moisés, com o coração dividido entre os mandamentos sagrados que acabara de receber e o estado de seu povo, pressentiu que um momento decisivo se aproximava. Senhor, se tu amas, salvar-me-ás do pecado que o impediu de glorificar-te. O clamor de Moisés ecoou em seu coração, refletindo a essência da intercessão. Ao descer, Moisés avistou o cenário de devassidão. A dança frenética em torno do bezerro de ouro era um espetáculo de loucura, uma rejeição ao Deus que os liberara da escravidão. A ferida da traição cortou o coração de Moisés ao ver o povo selecionado se curvar à malignidade. Naquele instante, ele arremessou as tábuas ao chão, quebrando a aliança que o Senhor havia estabelecido. Que está acontecendo entre vocês? Moisés gritou, a sua voz transbordando de dor e indignação. Quem é a favor do Senhor, venha a mim! A divisão se fez, e os filhos de Levi, fervorosos em sua lealdade, juntaram-se a Moisés, prontos para a ação. O peso da desobediência da nação pesava como chumbo sobre os corações daqueles que ainda acreditavam. Moisés, agora com uma autoridade recém-descoberta, anunciou: sob as ordens do Senhor, deve-se purificar este povo. Um silêncio aterrador caiu sobre os rebeldes, e a verdade da glória de Deus começou a se manifestar em meio à escuridão. Aqueles que se entrincheiravam na desobediência encontraram-se na balança da justiça divina. O dia não terminaria sem que o plano soberano de Deus se revelasse. Enquanto a confusão de vozes era ouvida e a dança do pecado se desvanecia, uma nova aliança começava a se formar. Moisés, decidido a interceder mais uma vez, buscaria a face do Senhor em busca de perdão. Se é assumires a culpa deste povo, eu não me moverei daqui, insistiu ele em oração. E assim, o conflito entre o sagrado e o profano tornava-se um campo de batalha, onde a fidelidade de Deus se revelaria em misericórdia e juízo. A jornada de transformação estava apenas começando.
A intercessão de Moisés e a resposta de Deus trariam à luz a essência da aliança, e um novo princípio começaria a ser escrito nas tábuas da história de seu povo. O que o Senhor exigirá de vocês quando a provação cair? Haverá um caminho de restauração ou uma ruína irreversível? O que será que se revelará na busca incessante pela verdade neste deserto? Enquanto a agitação aos pés do Monte Sinai se intensificava, Moisés sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele havia testemunhado a maravilha de Deus em suas vidas, mas agora aquele povo escolhido estava se desviando para a escuridão. Com a mente atenta às instruções divinas que acabara de receber, o coração de Moisés clamava por uma solução que pudesse curar a traição que ele observava. A ira do Senhor se revelou como tempestades que movem as montanhas. Moisés voltou-se para ele com um clamor ardente: perdoa este povo, Senhor, ou apaga-me do teu livro. Êxodo 32:32. O apelo sincero e a disposição de Moisés para se sacrificar pela nação foram um testemunho de sua profunda conexão com Deus e pelo amor que sentia por sua identidade escolhida. Contudo, a resposta que veio foi firme e clara: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Êxodo 32:33. As palavras ressoaram como um eco na consciência de Moisés e na dúvida dos israelitas. A escolha de cada um era fundamental para a sua relação com o Altíssimo. Ele percebeu que Deus não apenas protestava pela atual desobediência, mas também anunciava a necessidade de um arrependimento coletivo e pessoal. Diante da confusão, Moisés fez uma escolha radical. Voltou-se para o povo, enfaticamente desafiando-os a se posicionarem. Quem é a favor do Senhor, venha a mim! Êxodo 32:26. Aquela convocação galvanizou o grupo dos levitas, seus irmãos fiéis, que sem hesitar se juntaram a Moisés, prontos para purificar a contaminação que invadira suas fronteiras. A execução do juízo foi decisiva e dolorosa, mas necessária. O Senhor não desejava a morte, mas a restauração do seu povo. Assim diz o Senhor: santifiquem-se e tornem-se puros, pois o Senhor irá purificá-los. A súplica por reconciliação era a essência da nova aliança que estava se formando. Aquela purificação, embora severa, foi um ponto de viragem. As trevas que cercavam a israelita estavam prestes a ser confrontadas pelo esplendor da luz. Moisés, consciente da fragilidade da humanidade, intercedeu, pedindo ao Senhor que não retirasse sua presença do meio deles. Com braço, o Senhor afirmou que seus anjos estariam à frente do povo e que ele entraria na terra prometida, mas sob uma nova condição. Eles deveriam sustentar um relacionamento baseado na obediência. Após essa terrível experiência, Moisés foi chamado novamente ao monte para receber as novas tábuas, e neste gesto, um profundo simbolismo se apresentou. Deus prometia uma nova aliança entre si e seu povo. A minha presença irá contigo e te darei descanso. Êxodo 33:14. A oferenda de prometidas consequências através de interação e relacionamento soava como uma sinfonia gloriosa aos ouvidos de Moisés. Enquanto a presença de Deus envolvia o monte, Moisés se viu em contemplação profunda, desejando ver a glória do Senhor. A resposta divina foi rica em compaixão. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Êxodo 33:19. Esta revelação transcenderia qualquer expectativa. Moisés presenciaria a essência de Deus em um nível que moldaria sua missão e a história do seu povo. E assim, ao se encontrar com a glória de Deus em sua magnificência, Moisés conheceu o poder transformador do perdão. Precisavam ser renovados e, através do Senhor, a oportunidade de redescobrir quem eram e o propósito para o qual foram chamados trazia um novo ardor aos seus corações. Ao descer do monte, com o brilho do Senhor ainda em seu rosto, Moisés encontrou o povo de Israel. Eis que o Senhor se fez conhecido a nós novamente. Olhem para a sua glória que mudou meu coração e nos santificou.
Com isso, a energia de transformação se difundia e muitos começaram a se voltar para Deus. Mas nas entrelinhas da cura espiritual, uma nova incerteza pairava nas mentes. O que ainda estava por vir quando eles precisassem enfrentar suas fraquezas? As promessas de Deus eram de lealdade, sim, mas também de responsabilidade. Como o povo lidaria com suas próprias limitações e o chamado contínuo para a fidelidade? E assim, o Senhor começou a revelar-se de maneira significativa. Ao caminharem adiante, Deus começaria a pedir um comprometimento mais profundo, onde um levava o outro em direção à verdadeira liberdade. O que mais estava por vir com a presença e o propósito divinos que os guiariam? A jornada de transformação estava apenas começando, e o plano soberano de Deus se desenrolava em cada passo. O que a nova aliança significaria para Israel e como moldaria não apenas suas vidas, mas também o futuro da humanidade. Que novas revelações aguardavam e como o povo responderia à contínua oferta de graça e verdade que Deus lhes apresentava.